Começamos o programa Pecuária BR de hoje falando em tecnologia. Vamos até Terenos, uma fazenda aqui em Terenos, em Mato Grosso do Sul, conhecer a tecnologia injetável para castração temporária de bovinos e também de fêmeas. Daniel de Paula. Estou na Fazenda Pecuária BR, aqui em Terenos, para mostrar um pouco mais sobre a importância da tecnologia, como ela pode trazer lucratividade dentro da pecuária de corte. E eu estou ao lado de um cara que vai falar de uma tecnologia que desde 2011 tem feito uma verdadeira revolução numa das questões mais importantes em termos de produtividade, que é a castração. Tudo é um processo extremamente fácil e prático, além de muito economicamente viável. Diogo Oliveira, que é médico veterinário, representando aqui a Zoetis, vai falar para a gente sobre um pouquinho mais sobre o Bopriva. O grande objetivo de Bopriva é a gente trabalhar tanto com o comportamento desse animal, né, no caso das fêmeas, das novilhas ou de vacas, a gente suprimir o cio dela, ou um macho, a gente evitar aquele comportamento, aquela trepação, a sodomia que a gente fala, né? Então, além da questão de comportamento, a gente trabalha também essa qualidade de carcaça, né? Ao ponto que um animal castrado ele vai ter uma carcaça de melhor qualidade, né? Com um acabamento melhor, uma qualidade de carne melhor do que um macho inteiro. O que isso já trouxe de benefício em 6 anos aqui no Brasil? Tem cada vez mais gente aderindo a esse tipo de tecnologia. Com certeza. Hoje nós temos quase 500 mil animais que são castrados com Bopriva no Brasil e o grande benefício é exatamente esse. É uma vacina na tábua do pescoço que o animal sai do brete e a partir da reação com essa vacina ele vai realmente estar castrado sem qualquer risco como existia na castração convencional. Como é que é escolhida o momento em que você vai entrar com a primeira dose? O pecuarista nos informa quando e como ele quer abater esses animais, né, com que peso e em que mês, por exemplo, e a gente faz a conta da segunda e da primeira dose retroativa a esta data ou a esse peso final de abate. Nós temos um aplicativo que a gente chama de calculadora Bopriva, onde a gente faz a simulação e a gente faz o planejamento lote a lote, né? E o mais importante de tudo é quanto esse animal ganha de peso a partir da segunda dose. Os protocolos que a gente utiliza, eles são normalmente com intervalo de 30, de 60 ou de 90 dias entre a primeira e a segunda dose. Se eu trabalhar com 30 dias de intervalo entre a primeira e a segunda dose, eu tenho 90 dias de efeito de castrado. Após a segunda dose. Após a segunda dose. Se eu trabalhar com intervalos de 60 dias entre a primeira e a segunda dose, eu tenho 120 dias de efeito de castrado a partir da segunda dose. E a gente utiliza também um protocolo a pasto, que é um protocolo mais longo, que é um intervalo de 90 dias entre a primeira e a segunda dose. E aí eu tenho, a partir da segunda dose, 5 meses, 150 dias de efeito de castrado. Ninguém lança um produto como esse, ainda mais com a exclusividade que a Zoetis tem com o Bopriva aqui no Brasil, sem ter a garantia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse compromisso e essa garantia. Aqueles lotes que foram feitos Bopriva, acompanhados pela nossa equipe de consultores técnicos, com todo o planejamento, inclusive o que foi simulado na calculadora Bopriva, garantindo todos os processos, de primeira dose até o abate, inclusive a suplementação que for selecionada pelo produtor, garantindo aquele ganho de peso que foi planejado. Lá no final, quando esse produtor for abater esse lote, né, ele vai ter uma remuneração diferenciada por esse animal castrado e bem acabado. E se por um acaso um animal ou outro não der aquele acabamento que foi planejado por algum motivo, né, a Zoetis se compromete em remunerar essa bonificação com produtos da nossa empresa. O aplicador também é algo exclusivo do Bopriva. Como que é isso, Diogo? Nós entendemos que qualquer tecnologia ela vai ter um efeito desde que ela seja bem utilizada. Se cada dose de Bopriva é 1 ml, a gente precisa garantir que cada animal recebeu 1 ml subcutâneo, né? E esses aplicadores que nós temos desenvolvidos por algumas empresas, eles nos ajudam a garantir o volume ideal de cada aplicação, de cada dose. E o brinco? Para que serve esse brinco e como é que você indica a utilização dele?
O brinco exclusivo Bopriva, onde ele está identificado o nome do produto e existe um número sequencial para cada animal, individualizando cada um desses animais, a gente consegue, aqui dentro da fazenda, além de fazer o controle de peso, né, na primeira, na segunda e no abate, né, a gente consegue também apresentar esse produto no frigorífico com uma identificação visual à distância. Com tudo isso que você está dizendo a respeito de possibilitar um melhor rendimento, uma melhor produtividade, está pago o investimento? A relação custo-benefício compensa demais? Com certeza. Hoje a gente pode, fazendo uma conta rápida, né, a gente pode ter bonificações, depende do frigorífico onde o produtor for abater, que pode variar de 4, 5 até R$6 por arroba, né? E se a gente conseguir realmente entregar esse animal no frigorífico com um bom acabamento, com uma boa precocidade, e o produtor for remunerado por essa qualidade de carcaça, além dele pagar o investimento com Bopriva, ainda sobra um bom dinheiro para ele, por animal, por arroba, para este lote, com certeza. Bom, vamos castrar então? Estamos aqui no Pecuária BR para fazer a primeira dose nessa bezerrada aqui, só que este equipamento é coisa do passado, risco zero desta imunocastração. A vacina de castração vai ser aplicada nessa bezerrada aqui do Pecuária BR. Toma, Lorival, isso aqui você pode guardar, você vai usar agora só para cascar laranja ou a jaca que vocês comem depois da lida aqui no campo. Porque essa castração vai começar agora nesse lote, mas agora com a tecnologia do Bopriva. Agora vamos de previsão do tempo. Uma frente fria avança pela costa do país, trazendo instabilidades e também muita chuva para o centro-sul. Mais detalhes na previsão com Juliana Rezende. O avanço de uma frente fria pela costa do país ajuda a organizar um corredor de umidade ao longo dos próximos dias. Agora, as condições hídricas do solo seguem mantendo a umidade mais elevada, principalmente na região sul e na região centro-oeste. E conforme essa frente fria avança pela costa da região sudeste, ajuda a manter as pancadas mais significativas entre Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. O volume de água pode até superar 50 milímetros em apenas 5 dias, enquanto que nas áreas mais ao sul do Brasil, uma massa de ar mais seco atua e inibe a formação de áreas de instabilidades e mantém os próximos dias ensolarados. Onde chove na região sul, principalmente na faixa leste, são aquelas pancadas de fraca intensidade e de curta duração. Ao longo do segundo período, entre o dia 9 e 13 de abril, as áreas de instabilidades até voltam a se espalhar pelo centro-sul, mas ainda são pancadas de chuvas mais fracas. No Rio Grande do Sul, o acumulado não passa de 15 milímetros. Ao longo do terceiro e último período, entre os dias 14 e 18 de abril, áreas de instabilidades ainda atuam na maior parte do centro-sul, mas são pancadas de chuva de fraca intensidade e de maneira mal distribuída e isoladas. Então, no decorrer das próximas semanas, as instabilidades ainda seguem acontecendo em grande parte do centro-sul. Apesar da chuva ainda ser de fraca intensidade, a expectativa ainda é de manter o solo com boas condições hídricas, especialmente para o crescimento dos pastos da região. Pecuária de precisão é com o Feeder SC, o distribuidor de ração ou suplemento alimentar para semi-confinamento e gado a pasto da Casale. O Feeder SC é um equipamento voltado para pecuarista que faz uso da suplementação a pasto. Esse equipamento é extremamente importante para a atividade. O pecuarista que faz uso da suplementação a pasto, atualmente, ele é necessário que ele tenha o Feeder SC. O equipamento é um equipamento focado diretamente no pecuarista que faz suplementação a pasto. O produto, você começa a ter gestão de toda a dieta fornecida. O grande gargalo no ano de 2016 para a pecuária foi a dieta.
Se você não tiver controle do carregamento, descarregamento, o que foi dado, começar a enxergar os seus erros, você não consegue ter eficiência na sua atividade. O feeder é dotado do sistema Geopack Control, o qual no final do dia você conecta o pendrive no GPS, que tem uma balança integrada, coloca no seu computador, através do Google Maps, você tem um mapa diário do trajeto que o seu funcionário fez, você vai ver aonde o operador errou, o que ele colocou a mais em cada praça de alimentação e se ele cumpriu o trajeto que foi proposto. O equipamento tem outras vantagens, além dessa gestão, questão da durabilidade, que é uma tradição dos equipamentos Casale. O equipamento é inteirinho galvanizado a fogo, interno e externamente, com revestimento inox e células de carga superdimensionadas. Isso daí para garantir a eficiência, durabilidade e longevidade do equipamento, sendo assim uma garantia de investimento e um investimento seguro para o produtor que adquire o equipamento. Você tem um ganho operacional e o ganho na economia, você deixa de ter desperdício. Isso aí vai te ajudar a agregar lucratividade para você ter eficiência na sua atividade de pecuária. A suplementação a pasto hoje veio para ficar. O Brasil é um país tropical, onde se tem facilidade de produção de forragem. O custo da terra está muito alto, então o pecuarista se faz necessário intensificar a sua atividade. E a intensificação da pecuária passa pela Casale. No caso da extensiva, com o feeder você suplementando, você coloca mais animais por área e tem maior lucratividade. Agora, informações no mercado financeiro. O dólar sobe novamente. Vamos até São Paulo com a Sara Kirchhoff. Moeda americana em alta em meio à cautela, né, Sara? Boa noite para você. Isso mesmo, Renata. Boa noite para você, boa noite a todos. E a cautela é tanto aqui no Brasil quanto também no exterior. Aqui no Brasil ela acontece porque nós estamos às vésperas do julgamento do pedido de habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Supremo Tribunal Federal. E no exterior, a cautela continua ainda por causa da tensão entre China e Estados Unidos, e isso acaba fazendo com que o dólar tenha uma tendência de alta. A valorização da moeda norte-americana hoje é de 0,78%. Com isso, o dólar comercial é cotado nesta terça-feira aos R$ 3,33 mais 90, encostando aí nos R$ 3,34 o dólar comercial. E daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui de São Paulo. Renata, é com você. Tá certo, Sara, obrigado pelas informações. Combinadíssimo, daqui a pouco ela volta com mais informações do mercado pecuário para você. 6h14, você vai conhecer com a Rosa Cabral o trabalho da Cargill, técnicos num confinamento localizado em Barretos, interior do estado de São Paulo. Vamos ver. Às margens da rodovia Assis Chateaubriand, na região de Barretos, norte de São Paulo, fica a estância Monte Alegre. Caminhões vindos de várias partes do país chegam a todo tempo com os animais para a engorda. O confinamento CMA opera como uma grande empresa. Já são mais de 300 mil cabeças de gado confinadas na última década. O projeto começou nos anos 90, pelas mãos do empresário André Perrone. Nós começamos o confinamento aqui, inicialmente um projeto para 350 cabeças, estático. Então, um projeto bem enxuto, bastante modesto, com a utilização apenas para a terminação dos animais próprios da fazenda. Na época, nós fazíamos o sistema de cria e a gente ia disponibilizar esses bezerros, e eram bezerros que a gente investia em melhoramento genético, investia no cruzamento industrial, e a gente precisava buscar uma maneira de terminação. E ele se iniciou para terminar esses bezerros que a gente produzia na fazenda e as vacas inférteis. Hoje, o confinamento, que ocupa 50 hectares dos 375 da área total da fazenda, opera com capacidade estática para 16 mil cabeças de gado. Antes de embarcar o gado, a gente já emite um contrato. Esse contrato já é firmado antes do gado entrar, quer dizer, já dá uma maior segurança para o parceiro. E envia por e-mail tanto a foto do animal, quanto toda a característica da negociação também. Os animais dão entrada com média de 374 quilos.
Na saída, eles vão fechar com mais de 550 quilos numa dieta alimentar em pouco mais de 100 dias. A engorda funciona em duas modalidades de negócio: parceria padrão e arroba produzida. O caminhão passa 3 vezes ao dia abastecendo os coxos com 120 toneladas de alimento, tudo rigorosamente controlado pela tecnologia. O tag identifica a baia, a antena faz a leitura e assim sinaliza a quantidade exata que o animal precisa. Eu analiso o consumo deles no sistema, a curva de consumo, o histórico dele, quanto dias de coxo, e dou aumento ou diminuo a comida deles. Foi o primeiro confinamento a usar a automação dos tratos. É o único confinamento com um aparelho Agrinir, que faz as análises dos alimentos, é um aparelho próprio deles, com a validação das curvas dos alimentos pela Cargill, nós que fizemos a validação. Então é um confinamento que está sempre em busca de melhorias. Na dieta, o gado consome feno e nutrientes com subprodutos da indústria de suco de laranja, como exemplo, a polpa cítrica. A Nutron, marca da nutrição animal da Cargill, é parceira do confinamento CMA e entra com 2 dietas. A dieta de adaptação por um período de até 21 dias de coxo e a dieta de terminação. Cada uma tem um núcleo especial para a fase, ou seja, na adaptação nós utilizamos um núcleo da linha máxima, que é o núcleo Nutron Beef Máxima Start. É um produto especial para adaptação, onde tem maior concentração de macro e microminerais, tem alguns aditivos, tem vitaminas e tudo numa concentração um pouco maior. Por quê? Os animais na adaptação, normalmente, eles no início, na fase inicial, eles comem menos. E com esse produto, nós estamos garantindo que ele está ingerindo as quantidades suficientes de nutrientes. E é um produto que atrai o animal no coxo, melhora o consumo na adaptação. Para a tomada de decisão, ela tem que ser muito dinâmica, ela não pode demorar. Porque você imagina, quando a gente fala em uma semana para o confinamento, 10 dias, nós estamos falando praticamente quase que num confinamento de 100 dias, aí 10% do período. Então, para isso é muito importante a gente ter esse número na mão de uma maneira mais rápida possível, mais dinâmica possível, e a tomada de decisão é extremamente importante. E isso eu consegui encontrar com a gente ter esse respaldo da Nutron. Seis e 20 no horário de Brasília, estamos na semana Guzerá IT, dos irmãos Toneto. Depois do intervalo comercial, estaremos de olho na fazenda Perfeita União, no município de Pirajuí, interior do estado de São Paulo. 51 anos de seleção da raça Guzerá. As informações desse trabalho daqui a pouco. Agora BR de volta, agora você vai conhecer uma tecnologia que permite a mineralização injetável em bovinos e também em suínos, estimulando aí o ganho de peso dos animais e o metabolismo também desses animais. Kleber Rabelo tem as informações. Estou aqui com o Bruno Lima, gerente técnico de bovinos da Virbac. Nós vamos apresentar um produto que vai melhorar o desempenho e o ganho de peso do seu animal, que é o Fosfosal da Virbac. A Virbac é uma empresa multinacional francesa que está atuando no Brasil há mais de 30 anos. O que é o Fosfosal, Bruno? O Fosfosal ele é um multimineral injetável. Ele é um produto à base de fósforo, selênio, cobre, potássio e magnésio, que garante uma suplementação rápida em momentos de alto desafio do ciclo produtivo dos animais. Bruno, qual que é o momento certo, quando utilizar o Fosfosal na fazenda? A gente indica essa suplementação injetável em momentos de alto desafio do ciclo produtivo dos animais. Por exemplo, um lote de desmama, a gente sabe que vai ter uma perda porque esses animais não vão estar adaptados a uma nova dieta que vai ser implementada, uma entrada de animais na fazenda, um lote de compra, uma mudança de pastagem ou até mesmo um manejo de curral, por exemplo, uma vacinação de aftosa, vai fazer uma marcação dos animais, a gente recomenda utilizar o Fosfosal. Isso é um conceito novo, né, de suplementação injetável, suplementação mineral. Isso aí é uma exclusividade da Virbac?
Isso, esse é um conceito muito utilizado em muitos países do mundo, que a Virbac está sendo pioneira aqui no Brasil e com grandes benefícios para o pecuarista. Quais são eles? A gente observa com estudos já realizados um melhor ganho de peso nesse momento de desafio, nessa adaptação de dieta. A gente observa os animais mais saudáveis, os animais com melhor apetite. Então ele aumenta o apetite dos animais, estimulando o ganho de peso. Então a gente vai suplementar esse animal, ele vai complementar a dieta que esse animal está tendo no coxo ou a pasto e vai estimular a melhorar o ganho de peso. Tá certo, obrigado pelas informações. Nós apresentamos aqui o Fosfosal da Virbac, conversei com o Bruno Lima, gerente técnico de bovinos da Virbac, Kleber Rabelo para o SBA. 6h25, estamos na 8ª semana Guzerá Perfeita União dos Irmãos Toneto. Estamos de olho na fazenda localizada no município de Pirajuí, interior do estado de São Paulo. Durante toda a semana, a apresentação de detalhes de um trabalho de seleção da raça Guzerá de mais de 50 anos. Tudo termina no sábado, de manhã, com uma mesa redonda. Você, inclusive, pode participar enviando perguntas para o telefone que vai aparecer já já. Essas perguntas serão respondidas pela equipe da Perfeita União e também por especialistas, pesquisadores. E na sequência, um leilão. Você vai ver tudo isso aqui conosco no canal do Boi. Vamos então para a Fazenda com o repórter Daniel de Paula, que tem mais informações. Boa noite, Daniel. Boa noite, Zaidan. Você, Renata, e a todos os que acompanham esta programação especial do Canal do Boi, aqui em Pirajuí. Estamos no quilômetro 404 da rodovia Marechal Rondon, que hoje recebeu uma quantidade de água bastante satisfatória lá do céu. Choveu uma barbaridade e a gente acompanhou o trabalho, mais um dia, né, de trabalho aqui da Perfeita União, 51 anos de seleção, que se resumem neste catálogo que está aqui na minha mão. Acabou de chegar da gráfica a composição deste 19º leilão de produção Guzerá Perfeita União, que você falou agora há pouco. E aqui dentro, assim como na internet, no site do Guzerá IT, que é guzerait.com.br, claro, sem acento, sem nada, é muito fácil, é Guzerá IT, IT de Irmãos Toneto, guzerait.com.br. Todas as informações deste evento estão lá dentro e você pode navegar à vontade para conhecer, inclusive, aquilo que é a maior preocupação para a certificação dos animais que os Irmãos Toneto colocam à venda no sábado, fechando esta 8ª semana Guzerá Perfeita União, que é, na verdade, a ciência, com os números das avaliações muito rigorosas a que são submetidos os animais, tanto as fêmeas quanto os machos. E quem está aqui para falar com a gente um pouquinho sobre esse rigor e os critérios e essas chancelas que o Guzerá IT recebe, é da 3ª geração dos Irmãos Toneto. Nós começamos lá atrás com o seu Aldo e o seu Ângelo, a família do seu Aldo permaneceu conduzindo o Guzerá IT, com 2 outros irmãos Toneto, o Tarcísio e o Vinícius, que você conhece. E hoje já tem um monte de sobrinho, neto, primo Toneto. E um dos irmãos Toneto atuais está aqui comigo, o Felipe, que é irmão do Henrique, filho do Vinícius, primo do Ítalo, enfim, tem uma porção de gente, o Aldinho, está todo mundo trabalhando aqui. Felipe, é muita informação que temos aqui. Eu acho que isso daqui, apesar de ter um tamanho bastante adequado para as pessoas manusearem mais facilmente, aqui dentro está garantido que o cara vai querer produzir lá na frente e receber como pagamento do investimento que ele faz nessa ferramenta que vocês estão vendendo no sábado, né, Felipe? Boa tarde, prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que assistem. É isso aí. Então, hoje a gente acredita muito nessa parte de números, né? Então, a gente deixa o catálogo bem, assim, do ponto de vista nosso, fácil do produtor ver. E tem várias características a serem analisadas. Então, o que a gente preconiza hoje é ilustrar mais o margem arroba, que é o que o animal vai dar de lucro a mais para o produtor. Então, para você ter ideia, das últimas provas, nas passadas, 2 últimas provas, que através do sistema intergado a gente conseguiu avaliar 100% da produção, a gente conseguiu todos os animais regular e elite para margem arroba. Não teve nenhum animal que deu prejuízo. Nem todos eles positivos. E a primeira vez que saíram 100% dos nascimentos foram avaliados, no caso dos machos, né?
Isso, foi a primeira vez 100% e a primeira vez também que não deu nenhum animal negativo. Nas outras provas tinham animais negativos e a gente inclusive abatia esses animais. Tudo foi descartado ao longo desses anos todos. São 7 anos de prova, né? Isso, 7 anos de prova e os animais que sempre foram inferior, a gente não usava de jeito nenhum e descartava e não oferecia esse animal para o produtor, né? E hoje a gente a gente classifica, coloca um selo de produção em homenagem do meu avô, certificado de produção Aldo Toneto, que são os animais que são elite ou superior para a característica fenotípica como que a gente considera importante área, gordura, peso, ganho de peso, e o margem arroba. Animais que são elite para margem arroba ou superior que também geram eficiência, né? Isso, aí tem eficiência. E tem esse selo também. E foi uma surpresa muito grande, porque os outros catálogos, eu faço todos os catálogos no computador, e a gente tinha leilão que tinha 40%, 50% desses animais com o selo do certificado Aldo Toneto. Esse ano deu 80% dos animais certificados Aldo Toneto. Então, hoje, em números, nossos animais estão muito bons. Na verdade, esse certificado ele já traz os 51 anos de seleção. Por isso leva o nome do seu Aldo Toneto, né? Que é um dos fundadores aqui do Gozeraité. E ele traz as informações daquilo que já vinha sendo selecionado com muita objetividade, apesar de muitas das características terem uma subjetividade presente ali dentro da experiência que vocês sempre tiveram, vocês e os técnicos que acompanham a fazenda. Eu queria que você falasse sobre isso, porque com a entrada da tecnologia que vocês adotam aqui cada vez mais, Felipe, fica muito menos achismo, né? Como disse o Bob Sainz, num dos encontros que a gente teve agora recente, nesse cara, não acho ele um bom touro. Ele é um bom touro porque está escrito isso. Ele mostrou isso no desempenho dele. E aí os filhos dele, pelo histórico que a gente tem recente do que os touros bem classificados vêm apresentando, também vão dar, né? Isso mesmo. Em 7 anos atrás a gente identificou, ainda demos muita sorte que identificamos animais muito bons para CAR, para margem arroba, e colocamos esses animais no nosso gado. E isso está sendo uma crescente. A gente não pensou que ia ser tão rápido. E hoje a gente colhe esse fruto através de tecnologia, muito com o auxílio da Val, ajudou a gente bastante a proporcionar isso aí no nosso gado. E hoje, através de genômica com o professor Bento, Valciar, que vai gerar DEP para temperamento também, que é outra característica que a gente avalia à parte, também muito, muito importante. E que importância tem dentro desse contexto todo para avalizar esses animais e transformá-los em grandes produtores de bons bezerros e com volume e qualidade de carne? O temperamento é importantíssimo. A importância dá para ver no vídeo. Antigamente, quando a gente filmava, a gente era tudo pequenininho, com 10, 12 anos ajudava a filmar, tinha boi correndo, o boi não parava, a gente não podia conversar, uns investiam. E hoje não, a gente, olha, você vê a imagem aí, a gente filma andando, é um converseiro do caramba na filmagem, então é muito mais fácil. E a gente pega com o sistema automatizado, as cabines são menores, então é mais difícil os animais mais ariscos entrarem. E hoje a gente pega em 2 dias, está todo mundo entrando já, então isso aí também ajuda bastante. Então, além da tecnologia que você implementa, você tem que ter também por base o temperamento, senão, fora o temperamento, você também não consegue colocar essas características de tecnologia muito eficiente, né? Você diz então que o temperamento deles ajuda na produtividade, em produzir mais bezerros, ou seja, anda melhor, come melhor, menos estresse, ele rende mais, é isso? O temperamento ajuda em tudo, vai ajudar a chegar mais perto, mais próximo do coxo, mais rápido, vai ajudar no manejo, vai ajudar no bezerro. Conversão. Vai ajudar na conversão. E no curral, no manejo em geral, ajuda muito. Você não quebra tanta cerca, não machuca o seu funcionário, não machuca o seu peão. Nem ele mesmo, né? Não machuca o bezerro, porque às vezes vaca muito brava atropela bezerro, quer atropelar a gente. Então, ao longo desses anos a gente foi descartando esses animais. E hoje a gente, não vou dizer que a gente não tem, sempre aparece um. Afinal de contas é uma biologia, né? Mas a gente procura aparecer esse animal, a gente imediatamente descarta ele.
Isso daí é um dos componentes, viu, Zaidan, e a todos os que acompanham esta edição do Pecuária BR, é um dos componentes, nós vamos debater bastante no sábado, a partir de 9 da manhã, reforçando aqui o convite. Olha que animal, serão 80 deles que vão fechar esta 8ª semana. Você tem que se programar para sábado, a gente mostrar então das 9 às 11 da manhã, uma mesa redonda aqui neste espaço, nesse grande quiosque aqui, administrado, controlado e abrilhantado pela nossa matriarca aqui, Dona Nilza, a sua avó, né, Felipe? Dona Nilza Toneto está aqui com a gente todos os dias. E aqui nesse pedaço vai acontecer essa mesa redonda. Então, as perguntas que você pode mandar pelos telefones que vão aparecer de novo na sua tela agora, você vai encaminhar direcionado para técnicos que são especialistas em melhoramento genético. Nós vamos ter aqui o Yuri Farjala, da Aval, que é a responsável pelas classificações de carcaça aqui do Guzeraité já há bastante tempo. A doutora Valciara Maffei, que o Felipe citou aqui agora, que é a criadora do Reatest, a tecnologia que mede, né, eletronicamente, inclusive, a reação, a reatividade e o comportamento dos animais, daqui a pouco vira DEP. Também teremos aqui o Argeu Silveira, representando a NCP, o Bento Ferraz, da USP de Pirassununga, e também o Alisson Andrade, da ABCZ, que é quem faz o controle zootécnico aqui dentro, e, claro, o Tarcísio Toneto respondendo as perguntas. Então, esses telefones que você viu aí na sua tela estão disponíveis para você interagir com a gente até o sábado, e nós direcionaremos a sua pergunta para esses caras, todas essas feras, essas autoridades em melhoramento genético. Manda suas informações também, quer mandar foto, manda, a gente vai dando um jeito aqui, vamos divulgando tudo isso, manda o seu nome, manda a sua fazenda, a sua cidade, a sua marca pecuária, de onde você fala, para a gente poder divulgar tudo. A expectativa é muito grande, a chuva que deu hoje aqui deu aquela lavada na alma, já de 2 dias de olho na fazenda, ainda tem muito para acontecer, isso aqui vai estar coalhado de gente no sábado, né, Felipe? Se Deus quiser, vai dar bastante gente, e esse ano a chuva abençoou, né? Esse ano não tem como reclamar de chuva. Ninguém, né? Ninguém tem como reclamar. Aqui está chovendo direto, a passaria está boa e tem tudo para dar muito certo. Já tem dado realmente muito certo. E eu vou falar uma coisa para você, a expectativa é das melhores, viu, Zaidan? Porque todo ano essa marca IT se supera. Graças à evolução que a gente nota no rebanho IT, eu venho aqui 3 a 4 vezes por ano, passo aqui pela fazenda, para mostrar isso, ou para gravar, ou para registrar alguma coisa, ou pelo menos para comer um bolinho aqui, né, comer um churrasquinho do Nina, e eu sei bem o que é essa evolução, e os números dos eventos comerciais protagonizados pelo Guzeraité também falam bastante, sempre uma crescente muito sustentável, sinal da credibilidade que essa genética tem no campo, produzindo bezerros. Uma produção que a gente vai mostrar daqui a pouquinho dentro do Na Batida do Martelo, com um clipe muito especial da importância ou dos benefícios da utilização do Guzerá, no caso o Guzeraité, para o cruzamento industrial, as várias equações que dão muito resultado no campo. A gente vai mostrar isso daqui a pouquinho, num papo bacana com o próprio Felipe, também com o Tarcísio Toneto, a respeito desta 8ª semana Guzerá Perfeita União, aqui em Pirajuí, meu caro Jorge Zaidan. O Daniel de Paula, bom trabalho a todos aí na Fazenda Perfeita União. Renata. Destaque agora para a alta dos fretes rodoviários agora no mês de março. Em algumas regiões superou 40%. Veja as informações. O atraso no plantio de soja nesta safra 2017-2018 e o excesso de chuvas em fevereiro no sul e no centro-oeste do país concentraram boa parte da colheita em março e motivaram forte alta dos custos para o escoamento do grão. Com o aumento da demanda não acompanhado pela expansão da oferta de caminhões, os fretes rodoviários no mês passado subiram ao maior patamar em 2 anos. Em algumas regiões do Paraná, por exemplo, o aumento em relação ao mesmo mês do ano passado superou 40%. O IME, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, calcula que em algumas rotas do estado os preços dos fretes para o transporte de soja superaram a média dos últimos 5 anos. De Sorriso a Santos, o valor médio chegou a R$ 316,67 a tonelada em março até o dia 23, 5,12% mais que no mesmo mês de 2017 e 0,9% acima de fevereiro. A média dos últimos 5 anos para março é de R$ 301,25. Segundo o levantamento da Exalc, o frete subiu 2,89% na comparação anual na rota de Sorriso a Santos para R$ 332,70 a tonelada.
As fortes chuvas de fevereiro em diversas regiões produtoras do Centro-Sul atrasaram o carregamento dos caminhões e deixaram estradas intransitáveis, adiando parte do transporte para março. E para falar sobre esse assunto, estou aqui com o João Pedro Cutidi, nosso analista do agronegócio aqui do SBA. Boa noite para você, João. Boa noite. Renata, isso aí é o Brasil, né? Nós não gastamos em infraestrutura, o Brasil. Não é novidade, não, né? Não, infelizmente. O déficit da Previdência foi 257 bilhões de reais no ano passado. Os gastos em infraestrutura, logística, rodovias, ferrovias, hidrovias e a despesa com aeroportos, etc., não chegaram a 12. Ou seja, a gente tem um déficit da Previdência 20 vezes maior do que se gasta em infraestrutura. É difícil você imaginar o futuro do Brasil com esse ritmo das coisas. O transporte, nós temos dois grandes produtos que tomam muito volume de carga nos grãos, soja e milho. Soja vai ser uns 70 milhões de toneladas para os portos e milho precisa chegar em 30 milhões de toneladas, 100 milhões de toneladas. O que acontece? As ferrovias, elas são voltadas basicamente para minérios. Você pegar a Vale, ela transporta muito bem minério lá do meio da Amazônia até o Porto de Itaqui por $20 a tonelada, mais de 1.000 quilômetros. Aqui, você mostrou os números ali. Lucas até Santos dá R$20 por saca de soja, R$20. 25% do valor do preço da soja lá em Santos, que é R$80, vira frete. Isso no caso da soja. Se ela for exportar milho, que é R$34 no porto, aí passa 65% do valor do grão, seria transporte. Ou seja, se vai embora a rentabilidade do produtor, todo aquele esforço que ele tem de melhorar a produtividade, investir, corrigir, comprar máquina, etc., morre na logística. O Brasil precisava, o Mato Grosso, que é o maior produtor de grãos do Brasil, soja e milho, 56 milhões de toneladas, ele tem que exportar, exportou 18 milhões de milho ano passado. Então o Mato Grosso está fazendo um esforço para exportar via o Arco Norte, em vez de descer para Santos, porque descer para Santos são 2.400 quilômetros praticamente da região produtora até o Porto de Santos. E você não tem carga de retorno, você não tem volume de carga, ou você tem carga, o valor do frete é muito baixo. Nós mostramos nas imagens anteriores o caminhão com os eixos levantados. Ou seja, o Brasil há um passeio de caminhão na estrada, porque o fluxo de carga é muito maior em relação aos portos e não tem fertilizantes, não tem gesso, não tem produtos para voltar. Então ele volta vazio. Então, eu conversava com o pessoal de transporte em São Gabriel do Oeste, ele comentava comigo assim, olha, nós pagamos de pedágio quase R$1.500 num caminhão 9 eixos, quase R$1.500. Pega um óleo diesel a R$13,50, R$13,70, R$13,80, pega custo de peça, pega tudo isso aqui, a margem do coitado do motorista também fica lá embaixo, ele não ganha dinheiro com esse... Qual seria a solução, então? Ferrovia e hidrovia. O americano leva lá da região do Canadá, ele leva até o porto, até o Golfo do México. Investimento, então, em ferrovia? E abrir para a área privada. O governo não pode investir, o governo é um mau investidor. A Ferrovia Norte-Sul faz 30 anos, o Sarney começou e até agora não terminaram. E quando terminar, não sabe o que fazer com ela. Então, não é aí por aí. Tem que investir, tem o setor privado, tem que ter regras claras, tem que criar a figura do operador ferroviário independente. Caso contrário, a operadora da ferrovia, ela monopoliza o processo. Hoje, quem usa a ferrovia são as 4 irmãs, a DM, Cargill, Bunge e Dreyfus. Você não tem um volume mais de produtoras, cooperativas, raramente fazem isso. Porque as ferrovias querem contratos, take or pay, ou usa ou paga. Então fica difícil para outros entrar no processo. Então nós precisamos ter ferrovia, usar os rios nossos. Nós temos rios muito bons, Araguaia Tocantins, por exemplo, você gastou bilhões de reais para fazer uma eclusa em Tucuruí e não se consegue tirar 40 quilômetros de pedra que tem no rio, que dificulta o trânsito de barcaça. A Tietê-Paraná, que é uma hidrovia que foi muito usada no Brasil, a dona Dilma, uns 4, 5 anos atrás, quando faltou energia elétrica no Brasil, não tinha água nos reservatórios, o que ela fez? Mandou usar toda a água possível de Ilha Solteira, que é aí inviabilizou a hidrovia, ficou 1 ano e meio sem usar. O que acontece? Espanta o investidor. Quem que vai botar dinheiro numa hidrovia correndo o risco mais tarde de chegar um presidente ou uma presidenta mandar usar toda a água para energia e não dá atenção para o transporte?
Aqui no Mato Grosso do Sul nós temos a Paraguai e Paraná. Ficou muito tempo parada para grãos, para minério, transportava minério em direção à Argentina. Voltou agora a transportar grão. Então, nós precisamos usar isso. As ferrovias, o governo agora está num processo de negociação com os atuais concessionários para prorrogar o prazo de concessão, que vai vencer daqui 10 anos, 8 anos, depende da ferrovia, com o compromisso que eles invistam. Mas invistam não só na ferrovia, mas também junto aos terminais portuários, para que haja rapidez, agilidade. Nós aqui no Mato Grosso do Sul temos uma ferrovia ultramoderna, que é a Ferronorte. Ela vem lá de Rondonópolis, passa pelo Mato Grosso do Sul e vai em direção a Santos. Bitola larga, funciona, comboios, vagões de 90 toneladas. Ela ficou 10 anos passando pelo Mato Grosso do Sul, não carregava nada aqui no estado. Agora voltou a carregar. Por quê? Porque tinha um gargalo de Campinas a Santos que faltava a duplicação. Ficou 5 anos, pasme, 5 anos para a FUNAI liberar uma licença para passar 34 quilômetros numa terra teoricamente indígena. Então, o Brasil, as coisas não demoram para acontecer. Nós mostramos tantas vezes a BR-163, lá em Miritituba. O Mato Grosso precisa dela, faltam 130 quilômetros. Em 2 anos, com o governo falou, não, ano que vem acaba. Em 2 anos, desses 130 quilômetros, asfaltaram 22. Infelizmente, o produtor é que paga, né? Então isso aí que liquida, tira a nossa competitividade. Todo aquele esforço que o produtor faz para produzir e tal. E outra coisa, chega nos portos nossos, tem que fazer dragagem. Por quê? Porque hoje os navios grandes precisam de 14, 15 metros de calada para poder transportar, carregar toda a carga. Estava vendo um gráfico há poucos dias atrás, um container para sair de Santos em direção a Xangai, na China, ele custa o dobro do frete, é o dobro do que custa o transporte de um porto da costa leste americana até a China. Por quê? Porque hoje os grandes navios porta-containers, eles precisam de calada de 15, 16 metros. Santos tem 12. Eles não conseguem fazer dragagem no Porto de Santos. Então são coisas elementares que, se uma gestão eficiente, resolveria. Só que o Brasil, gestão eficiente é uma coisa rara. Cenário negativo, né? Infelizmente. Né? É que o mundo precisa do nosso grão e o produtor precisa plantar. Então, 2 que precisam. O produtor precisa plantar e o mundo precisa do grão. Então, as coisas vão andar. Quando acontece hoje, se não fosse o desastre que aconteceu na Argentina, o produtor de soja estaria trocando 6 por meia dúzia, por causa do preço. O preço estava 70 no porto, agora está 80. Essa diferença chegou a dar um fôlego para o nosso produtor. Por quê? Porque é caro você levar até o porto, é caro no porto, é caro. Tudo isso atrapalha, tira a nossa competitividade. E dos modais de transporte, entre os 3 principais modais, rodoviário, ferroviário e aquaviário, o rodoviário é o mais caro. É lógico, um comboio ferroviário hoje tem que você levar 9.000 toneladas. 9.000 toneladas. Isso equivale a 180 carretas de 9 eixos. Ou seja, é muito mais racional você usar a ferrovia do que entupir as estradas nossas de carreta. A carreta era para fazer 300, 400 quilômetros. E então, ter um terminal, um ponto de transbordo para fazer. Alguma coisa está acontecendo no Brasil. Por exemplo, hoje, Maringá, a região de Maringá, Marialva, é uma região que hoje virou um polo para receber grãos, tanto do Paraná, como do Mato Grosso do Sul e de outras regiões. Para quê? Chega lá, transfere para o vagão e o vagão leva até o porto. Tá certo, João. Obrigado pelas informações. Boa noite para você. Boa noite, bom trabalho. Agora vamos de mercado de insumos. Uma análise da Scott Consultoria com Rafael Ribeiro. Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre o mercado do milho nessa primeira semana de abril. Bom, com relação à colheita da safra de verão, ou primeira safra, a gente estima que entre 60% e 70% da área semeada no país foi colhida até esse início de mês. Com relação à semeadura da segunda safra de milho, os trabalhos já estão concluídos nas principais regiões produtoras e essa maior oferta, pensando aí nos estoques e também no avanço da colheita da safra de verão, tem deixado o mercado mais frouxo nas últimas semanas. Na região de Campinas, a referência por volta de R$ 39,00 por saca,
saca, né? Lembrando que em março os valores chegaram até R$ 42, R$ 43 reais por saca, na primeira quinzena principalmente, e agora o mercado mais andando de lado e com quedas em algumas regiões, né? Em função dessa maior oferta, com o avanço da colheita e também pensando nos estoques, e também a demanda um pouco mais lenta e uma situação um pouco melhor também de disponibilidade por parte do vendedor, né? Então o mercado andando um pouco mais, apesar de poucos negócios, a gente tem aí do lado da oferta um cenário de maior disponibilidade que acaba tirando a sustentação do mercado, né? E em curto e médio prazo, vale a pena agora acompanhar o clima, né? Pensando principalmente no desenvolvimento da segunda safra de milho no país, né? E atento aí às regiões onde a gente teve o plantio feito fora da janela ideal de plantio, né? Então a gente tem que acompanhar agora como é que vai ser a evolução da situação das lavouras, né? E também as expectativas aí com relação às produtividades médias. Lembrando que agora estamos entrando no período mais seco do ano, com queda de temperatura e atenção também à questão aí de geadas, principalmente mais para o sul do país. Então, a expectativa daqui para frente, pensando aí na proximidade já da colheita da segunda safra a partir de maio e junho, a gente deve ter um mercado mais frouxo, mas qualquer questão climática adversa pode voltar a dar sustentação aos preços. Então, vale a pena o monitoramento diário do mercado. Tá aí, informações de Rafael Ribeiro, da Scott Consultoria. Voltamos a São Paulo com a Sara, agora com o indicador CPEA do milho. Abre o mês de abril em queda, né, Sara? É isso mesmo, Renata. Como a gente viu ontem, diferente do mês de fevereiro, que o milho teve uma alta bem acentuada no indicador CPEA, e do mês de março, que o milho também subiu no indicador CPEA e próximo dos 3%, o mês de abril começou com queda para o mercado do milho, especialmente aí falando em Campinas, que é a cidade de referência usada pelo indicador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Mas hoje os preços voltaram a subir. Milho tem alta tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. O fato é que a gente só deverá ter um posicionamento mais firme por parte do mercado quando houver alguma definição aí em relação à segunda safra de milho, como também pontuou a Scott Consultoria, que analisou que o mercado neste momento está andando de lado. Vamos para os preços então, começando com o milho no mercado físico nesta terça-feira. Ontem a saca de 60 quilos em Campinas chegou a ficar abaixo dos R$ 40 e hoje, com uma alta de 0,5% no dia, volta a ficar acima dos R$ 40. R$ 40,07 é o preço para a saca de 60 quilos em Campinas, interior de São Paulo, de acordo com o indicador CPEA. No mercado futuro, o milho também avança hoje com alta nos principais contratos e alta ainda mais acentuada para o contrato mais próximo, que é o de maio, que registra uma valorização de 1,36%. Com essa alta, a saca, que no ajuste anterior vinha em R$ 38,10, sobe para R$ 38,62 no ajuste atual, subindo para R$ 38,76 nos últimos negócios. Os contratos de julho também avançam acima de 0,5% para R$ 36,85 a saca no ajuste atual, caindo aí 10 centavos nos últimos negócios. E os contratos com entrega em setembro registram uma valorização na sessão eletrônica de hoje de 0,17%, passando para R$ 34,60 a saca, tanto no ajuste atual quanto também nos últimos negócios. Milho começou abril em queda, mas hoje já mostrou aí alguma recuperação, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. Daqui a pouquinho eu volto para falar de suíno e frango. Renata, é com você. Obrigada, Sara. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial e na volta as informações do 20º leilão precoce total, que você acompanha no dia 14 de abril, com informações ao vivo, direto de Bataguaçu, a realização da Leilosul e transmissão pelo canal do Boi. Nós já voltamos. 5 para 7 no horário de Brasília. O nosso destaque agora é o leilão precoce total. Você vai ver conosco no dia 14, é um sábado, a partir da tarde. A gente vai dar os detalhes, porque eu estou aqui com o Marcos Soriano, titular da Leilosul, nossa parceira de décadas e que realiza um dos principais leilões de gado de corte do país. Confirmação tem aqui, o Marco, depois a gente pode até mostrar o folder. 3.000 animais que estarão no recinto em Bataguaçu e mais 2.000 animais filmados. Tudo bem, Soriano? Obrigado. Tudo bem, Zaidan, tudo bem. Espero que todos estejam em casa bem e assistindo Pecuária BR.
E esse evento nosso aí é o maior evento do estado na parte da pecuária do Planalto, né? É uma oferta de 5 mil animais, 3 mil animais no recinto. E é um leilão muito aguardado, muito concorrido, pela qualidade e quantidade de animais. Ó, né? imagens aéreas do recinto, o gado. Esse gado já é desse ano? Já é desse ano. Já é desse ano a bezerrada que vai para o leilão. Esses bezerros vão ser da Fazenda Santa Eduvires, que vai participar também, da Parme Agropecuária, Santa Pilar, grandes propriedades lá irão vender muita coisa boa lá. A gente falou que é um dos principais leilões de gado de corte do Brasil, não pela quantidade, 5 mil, porque tem leilões com até mais do que 5 mil animais sendo ofertados. Mas é a qualidade, Soriano, principalmente esse gado cruzado, que é uma coisa que você sempre primou pela como a gente separação. já é conhecida a capital do bezerro precoce, né? Tanto o Nelore como o Angus, como os cruzamentos que são ofertados lá em Bataguaçu, são diferenciados. Você vê, tem uma fazenda que vai levar 300 machos, a Parme Agropecuária vai levar 300 machos com média de 260 quilos Angus, animais registrados, né? Então você vai ter essa oportunidade de adquirir essa genética diferenciada, porque a qualidade é diferenciada realmente. A Parme é do Paulo Roberto, né? Isso, Paulo Martins. Tá ele e o Danilo, né? Que cuidam Danilo muito bem e disso. O Rodrigo aqui em Campo Grande, na fazenda de Campo Grande. Eles têm uma lá perto e uma em Mato Grosso do Sul. Agora, Soriano, são quantos vendedores nesse leilão, hein? Eu estou vendo aqui no folder, tem bastante gente. São bastante vendedores, é bem concorrido o leilão, tem que ser feita reservas de currais com antecedência. Então nós temos uma demanda muito boa dos vendedores, que levam o que tem de melhor e oferece. E esse leilão tem um fator diferenciado, que ele é a partir das 11 horas da manhã. No sábado, com transmissão pelo canal do Boi. É verdade. Eu falei na parte da tarde, mas na 11 parte horas, da manhã 11 já tem horas da julgamento, manhã. né? Tem o julgamento dos melhores lotes, as premiações, e aí a gente já começa o leilão. Essa bezerrada mesmo é uma bezerrada da Parme Agropecuária, que será comercializada com 260 quilos médio. Ela é toda registrada, vai estar ofertada lá. Legal, vamos mostrar um pouquinho a capa do folder. Um folder que conta a história de 20 anos desse leilão precoce total. Vejo aqui, Soriano, a primeira edição foi no dia 9 de novembro de 1993. É isso mesmo? Não, esse é sobre o quando a inauguração da Leilão Sul. Nós estamos agora fazendo 25 anos, né? Esse ano a Leilão Sul está completando o Jubileu de Prata, 25 anos e agora. E esse leilão tem 20 edições, que será a 20ª agora. Isso. Junto com o canal do Boi aí, desde o início também, e nós estamos aí com esse leilão aí, já transmitindo ele desde o primeiro. Agora, um pouquinho dessa história, vem gente de várias regiões brasileiras para comprar esse gado, né? Vem. Nós temos a oportunidade de pulverizar para muitos lugares, muitos estados, estado de São Paulo, estado do Paraná também. Temos alguns clientes que buscam receptoras de Minas Gerais, que vêm lá buscar também. Então nós temos essa oportunidade e o carro-chefe nosso que é o Mato Grosso do Sul, né? Então isso é muito importante a gente poder estar... Muitos desses animais já podem ir direto para o coxo? Sem dúvida. Bom, um bezerro de 300 quilos, ele já cumpriu metade do desenvolvimento dele, que é praticamente que eu tenho clientes no estado de São Paulo que leva direto para o coxo, que engorda grande quantias de animais lá no estado de São Paulo, que faz os abates já diretos com carne encomendada, né? E hoje tem-se muito já disso também, mas por quê? Por causa da qualidade. O importante é a qualidade. Tem animais que têm o registro, no caso do Angus, né? Isso, tem 300 machos que nós estaremos ofertando a Parme Agropecuária, ele registrou os machos, né? Então ele está livre de ICMS para todo o Brasil. O gado de seleção genética, ele não... É isento, né, da cobrança na transferência de um estado para outro. Sim, sem dúvida. Obrigado, Soriano, pela sua participação. Eu que agradeço e convidar a todos, né? Venham lá para Bataguaçu, traga a sua família, venha participar conosco desse grande evento da pecuária do estado de Mato Grosso do Sul. Valeu. Renata. Dado o recado. Agora a previsão do tempo para o centro-norte do país com o Juliana Rezende.
região norte e o interior nordestino é que devem receber as pancadas mais fortes de chuva ao longo dos próximos dias. Essa condição já vem acontecendo, tanto que a umidade do solo segue mais elevada na maior parte da região norte até o interior do nordeste. Os índices variam de 90% até 100% de umidade no solo. Nos próximos dias, então, tem previsão de chuvas fortes na maior parte da região norte e também no interior do nordeste. O acumulado de água no Pará pode alcançar até 130 milímetros. Então, são pancadas de chuvas frequentes e também com forte intensidade que acabam atuando na maior parte da metade norte do país. Ao longo do segundo período, até o dia 13 de abril, as chuvas fortes ainda devem seguir acontecendo entre as regiões norte e nordeste. O acumulado de chuva agora acaba ficando mais elevado ainda entre o Maranhão e Piauí, onde chove até 100 milímetros em apenas 5 dias. E isso acontece por conta de instabilidades tropicais que atuam na região norte do país, assim como também devido à circulação dos ventos, especialmente no litoral norte da região nordeste, que acaba trazendo mais umidade do oceano e acaba também aumentando as instabilidades na faixa norte nordestina. No decorrer do terceiro e último período, até o dia 18 de abril, as chuvas fortes agora perdem intensidade entre o Amapá, Pará e Tocantins e grande parte do interior do Nordeste, e dessa vez as instabilidades tropicais acabam migrando, principalmente para a faixa oeste da região norte. Então os estados de Roraima, Amazonas e Acre voltam a receber pancadas mais fortes de chuva. Então durante as próximas semanas tem risco para chuva pesada e com forte intensidade na maior parte da metade norte do país, o que deve seguir mantendo o solo com bastante umidade, beneficiando o crescimento dos pastos das duas regiões. O Congresso brasileiro analisou agora à tarde 16 vetos do presidente Michel Temer àquele projeto de lei aprovado pela Câmara e pelo Senado que permite a negociação da dívida retroativa do Fundo Rural. Dentre esses vetos, o perdão de multas e encargos sobre as dívidas de produtores rurais. É o veto parcial desse Programa de Regularização Tributária Rural, o PRR, para débitos acumulados com o Fundo Rural. Muita gente chamando de refis do Fundo Rural. De Brasília, Odacil Canepa tem as informações. Boa noite a todos. Vamos a uma informação importante aqui da capital federal nesta terça-feira. Bom, agora são 6 horas e 15 minutos, horários de Brasília, e o Congresso Nacional acaba de rejeitar os vetos do presidente Michel Temer ao projeto do refis do Fundo Rural. O que isso significa? Significa que o projeto original relatado pela deputada Tereza Cristina de Mato Grosso do Sul vão ser mantidos a maioria dos itens desse projeto, como o prazo e como o valor da renegociação. Bom, então toda essa votação aqui no Congresso Nacional significa então que foram derrubados os vetos da Presidência da República. Isso significa também que o Congresso Nacional ignorou o que o presidente da República tinha dito como sendo muito importante por conta das contas do governo federal. Bom, nós conversamos com a deputada federal Tereza Cristina hoje, durante a tarde, sobre esse assunto, e ela falou por que a Frente Parlamentar da Agropecuária, a frente que ela representa, votou pelo fim, pelo não, pelo fim e pelo não pela rejeição desse projeto do Fundo Rural, desse veto ao projeto do Fundo Rural. Vamos ver a entrevista. Finalmente, vamos dizer, essa etapa desse trabalho da Frente Parlamentar, do que essas duas casas do Legislativo fizeram, hoje nós terminamos essa primeira etapa. Resta aí para nós começar um novo trabalho de convencimento ou de orientação ou discussão, eu não sei a palavra aí, que nós vamos fazer junto ao Supremo, de levar os memoriais mostrando o impacto dessa medida da modulação, se ela não vier a acontecer, o que ela traria para o setor produtivo brasileiro. Então, aí é uma segunda fase que nós vamos começar após o dia de hoje.
Já está quase tudo pronto para a mobilização dos produtores rurais amanhã em Brasília. Sobre esse assunto, o Odacil Canepa também conversou com o presidente da UDR, União Democrática Ruralista, Luiz Naban Garcia. Olha só. Nós estamos aqui no centro de Brasília, onde nesta quarta-feira vai acontecer o Manifesto Brasil Verde e Amarelo dos produtores rurais que lutam contra o Fundo Rural, contra a lei do Fundo Rural aprovada. Nós conversamos aqui agora com o Naban Garcia, que é presidente da UDR, que está comandando essa movimentação aqui na capital da República. O que vai acontecer, como vai funcionar e por que vocês estão lutando contra esse projeto do Fundo Rural? Estamos juntos aí, unidos, várias entidades, eu não diria propriamente comandando, mas estamos aí, esse é o grande objetivo desse manifesto, é justamente mostrar a união de todas as entidades, lideranças e produtores rurais, porque esse é um movimento, um manifesto que nasce da base produtora rural, e nós estamos aqui justamente para isso, para dar o nosso recado. Chega de, vamos dizer assim, a gente está lá pedindo, solicitando isso ou aquilo para quem se diz nos representar, mas na verdade não nos representa. Então agora nós vamos aqui dar um recado, dizer que o produtor rural brasileiro precisa ser ouvido, precisa ser respeitado. Chega de tributo, chega de imposto, ninguém aguenta mais. Por isso que a campanha tem como foco, essa manifestação tem como foco principal o não ao Fundo Rural e uma securitização imediata, o sim à securitização. Tá bom, e que vocês já conversaram, esse movimento vai até o Congresso Nacional. E o que exatamente vocês esperam do Congresso Nacional? Olha, nós esperamos que o Congresso Nacional busque uma fórmula, essa fórmula existe, é um projeto de lei que está sendo aí, inclusive, enviado ao Congresso em caráter de urgência urgentíssima, porque é um projeto de lei que ele vai pegar a resolução do Senado Federal que acabou com o retroativo do Fundo Rural, inserir nesse projeto de lei e revogar parte daquela lei que foi aprovada recentemente, que é o terror e a assombração do produtor rural brasileiro, que estabelece o refis e a cobrança do Fundo Rural. Esse projeto de lei, ele vai alterar, revogar alguma coisa do outro, consertar alguma coisa aqui e colocar o produtor rural numa situação de mais assim, segurança de todas as ordens, segurança jurídica, segurança econômica, segurança para continuar trabalhando. Da forma que está hoje, está muito difícil. Então, com relação ao projeto que foi vetado pelo presidente Michel Temer, relatado pela ruralista, que é a deputada Tereza Cristina, vocês são contra esse projeto, é isso? Olha, infelizmente, a deputada Tereza Cristina, a qual eu tenho muito respeito, mas ela foi por um caminho errado. Ela, como produtora rural e como, vamos dizer assim, se dizendo da base produtora, jamais poderia ser a protagonista dessa lei que está aí, que é uma lei totalmente esdrúxula e nociva ao produtor rural. O que nós estamos querendo fazer hoje aqui em Brasília, vamos fazer amanhã também, é justamente mostrar para a frente parlamentar da agropecuária, a qual ela preside, que nós não podemos ter uma frente ou um ou outro parlamentar que trabalhe, digamos assim, de uma certa forma, prejudicando o produtor rural, não usando a linguagem, os anseios do produtor rural. Lamentavelmente, foi um grande equívoco, mas equívocos estão aí para serem consertados. E é isso que nós queremos, nós não queremos confrontar com ninguém. O que nós queremos é que a voz do produtor rural seja ouvida e que o produtor rural não pode assumir uma dívida, um passivo de um fundo rural, que o próprio Senado Federal, através da resolução 15/2007, efetivamente acabou com o retroativo do fundo rural. Então voltamos aos estúdios informando que a gente está acompanhando esse protesto aqui na capital da República. Odacil Canepa para o SBA. 7h10 no horário de Brasília. Essa entrevista foi gravada antes da votação dos vetos do presidente Michel Temer. O Odacil já trouxe essa informação. O Congresso rejeitou os vetos do presidente Michel Temer ao projeto já aprovado pelas duas casas que permite a negociação da dívida retroativa do Fundo Rural. E um dos temas da manifestação de amanhã é o não a essa dívida considerada inconstitucional por produtores rurais. O principal item da manifestação que você vai ver aqui conosco nesta quarta-feira com informações direto de Brasília. E agora,
De São Paulo, Sara Kirchhoff traz o fechamento do mercado do suíno e do frango. Sara, quais são os números? Isso mesmo, Zaidan. Pois é, a terça-feira é de cotações mais baixas, tanto para o suíno quanto para o frango no indicador CPEA. Os dois produtos registram uma queda acima de 1% nesta terça-feira. Lembrando que eles vêm em queda desde o fim do ano passado e parece que esse cenário aí mais pessimista, tanto para o suíno e para o frango, não vão terminar tão cedo. Eu vou começar destacando o preço do suíno vivo em Santa Catarina no indicador CPEA, que hoje recua de R$ 2,95 o quilo para R$ 2,92, ou 1,02%, isso no dia de queda. E no acumulado do mês, agora nesses 2 dias, o produto tem uma queda de quase 1,5% no indicador CPEA, o preço do suíno vivo no estado de Santa Catarina. O mesmo acontece com o frango congelado no estado de São Paulo, que ontem estava em R$ 3,16 e hoje cai para R$ 3,10 o quilo. Uma queda de 2%, quase 2% no dia e também no acumulado do mês. Mais um dia, então, de queda para os preços dos dois produtos. Outra informação sobre o frango, Zaidan, é que, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, as exportações com o produto registraram uma queda de 2,2% no mês de março, na comparação com março de 2017, totalizando, então, 376.600 toneladas de frango. Isso acontece, de acordo com a própria Associação Brasileira de Proteína Animal, por causa do aumento dos custos e também da suspensão das exportações para algumas plantas da Europa. Já no primeiro trimestre do ano, encerrado agora no fim de março, as exportações recuaram 5,6%, com pouco mais de 1 milhão de toneladas de frango embarcadas. Já a receita, por sua vez, somou mais de R$1,5 bilhão no período, o que representa uma baixa de quase 12% na comparação com o primeiro trimestre de 2017. Daqui a pouquinho eu volto para falar de bezerro e boi. Zaidan, é com você. Obrigado, Sara. Renata. E amanhã, a partir das 7 horas, horário de Brasília, tem mais uma edição do Bom Dia Produtor. Quem traz os destaques para a gente da edição de amanhã é Adriano Edival. Boa noite para você, Adriano. Olá, Renata, boa noite a você, boa noite aos amigos de todo o Brasil que estão vendo o Pecuária BR aqui pelas lentes do Canal do Boi. Destaque para o Bom Dia Produtor. Amanhã, logo pela manhã, a partir das 7 horas, nós temos o encontro marcado. Nós vamos falar do aumento de 40% do frete rodoviário. Isso se deve a quê? Você vai saber amanhã. Lógico, má conservação das estradas, combustível muito caro, conservação do veículo, tudo isso nós vamos falar amanhã. Amanhã também, dia 4 do mês de abril, haverá uma concentração em Brasília. Isso mesmo, não ao fundo rural, ainda mais essa cobrança retroativa, né? Aí o produtor não aguenta, meu amigo, e é ele que sustenta o PIB nacional. Esse assunto nós vamos abordar amanhã também. Ah, tem outro detalhe que nós vamos falar também. Avicultores do sul do país, da região de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, eles terão que importar milho para atender a demanda local. E esse milho vem de onde? Vem do Mato Grosso do Sul, esse milho vem do Mato Grosso, e aí entra aquilo que eu falei para você sobre a logística, esse aumento de 40%, porque realmente pesa e pesa muito, tanto nos custos do produto, no frete também vai só acarretando custos maiores, né? Então, esses assuntos serão abordados amanhã dentro do Bom Dia Produtor, dentre outras coisas, obviamente. Nós temos a Semana Guzeraitê, que também será assunto daqui a pouco dentro do Na Batida do Martelo. Daqui a pouquinho nós vamos falar Semana Guzeraitê, daqui a pouco eu vou conversar com o Marcos Soriano, nós vamos falar do Precoce Total, evento que acontece no próximo dia 14. Vamos falar de animais da raça quarto de milha, vamos falar de um leilão que acontece no estado do Paraná, dentro da Expo Londrina. Nós vamos falar tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, porque o nosso encontro está marcado Na Batida do Martelo, aqui pelo Canal do Boi, assim que terminar o Pecuária BR. Renata, muito obrigado pelo espaço. Boa noite. Tá certo. Boa noite para você, Adriano Edival. Agora a gente vai para um breve intervalo comercial e na volta os preços do mercado pecuário, direto de São Paulo com a Sara Kirchhoff. Nós já voltamos. 7 horas e 17 minutos. Ontem nós demos aqui no Pecuária BR que pelo segundo mês consecutivo, de acordo com os pesquisadores do CPEA, o preço do leite pago ao produtor teve aumento. Aumento, segundo o relatório mensal do leite, ocasionado pela menor oferta do produto. A alta foi, na média Brasil, de 5,3%, mais ou menos 5 centavos a mais no litro do leite. Vamos acompanhar agora as médias regionais
apuradas pelo CPEA. No Rio Grande do Sul, o preço bruto teve máxima de R$ 1,29 e mínima de 86 centavos. A média estadual bruta foi de R$ 1,08, alta de 0,58% na comparação com o preço de fevereiro. O preço líquido no estado apresentou máxima de R$ 1,18 e mínima de 82 centavos. A média líquida foi de 98 centavos, uma alta de 0,54% na mesma comparação. Em Santa Catarina, o preço bruto teve máxima de R$ 1,26 e mínima de 91 centavos. A média ficou em R$ 1,14, alta de 4,01%. O preço líquido no estado apresentou máxima de R$ 1,20 e mínima de 82 centavos. A média, R$ 1,05, alta de 4,30%. No Paraná, o preço bruto teve máxima de R$ 1,27 e mínima de 95 centavos, com média de R$ 1,16, alta de 5,47%. O preço líquido no estado apresentou máxima de R$ 1,17 e mínima de 85 centavos. A média fechou em R$ 1,07, alta de 6,41%. Na Bahia, o preço bruto teve máxima de R$ 1,35 e mínima de 94 centavos. A média estadual ficou em R$ 1,19, alta de 2,67%. O preço líquido no estado apresentou máxima de R$ 1,20 e mínima de 79 centavos. A média fechou em R$ 1,04, alta de 1,34%. No Ceará, o preço bruto teve máxima de R$ 1,31 e mínima de R$ 1,11. A média estadual bruta ficou em R$ 1,23, alta de 1,82%. O preço líquido no estado apresentou máxima de R$ 1,27 e mínima de R$ 1,06. A média líquida foi de R$ 1,18, alta de 2,31%. Em Minas Gerais, o preço bruto teve máxima de R$ 1,39 e mínima de 99 centavos. Média fechando a R$ 1,22, alta de 6,29%. O preço líquido apresentou máxima de R$ 1,29 e mínima de 89 centavos. Média líquida, R$ 1,12, alta de 6,81%. Em São Paulo, o preço bruto teve máxima de R$ 1,34 e mínima de R$ 1,05. A média estadual bruta foi de R$ 1,24, alta de 4,94% na comparação com o preço de fevereiro. O preço líquido no estado apresentou máxima de R$ 1,26 e mínima de 96 centavos. A média líquida foi de R$ 1,15, alta de 5,24% na mesma comparação. No Rio de Janeiro, o preço bruto teve máxima de R$ 1,24 e mínima de R$ 1,00. A média fechou em R$ 1,11, alta de 7,83%. O preço líquido no estado apresentou máxima de R$ 1,16 e mínima de 92 centavos. A média líquida foi de R$ 1,03, alta de 7,39%. Em Goiás, o preço bruto teve máxima de R$ 1,37 e mínima de 96 centavos. A média estadual bruta foi de R$ 1,18, alta de 11,72%. O preço líquido apresentou máxima de R$ 1,26 e mínima de 85 centavos. A média líquida fechou em R$ 1,07, uma alta de 13,06%. No Mato Grosso do Sul, o preço bruto teve máxima de R$ 1,18 e mínima de 91 centavos. A média estadual bruta foi de R$ 1,02, alta de 4,91% na comparação com o preço de fevereiro. O preço líquido no estado apresentou máxima de 96 centavos e mínima de 75 centavos. A média líquida foi de 85 centavos, uma alta de 2,94% na mesma comparação. E hoje foi dia de alta no mercado futuro para o boi. Voltamos a São Paulo com a Sara, é isso mesmo, né, Sara? É isso mesmo, dia de alta para o mercado futuro do boi gordo, dia de alta também para o mercado físico do boi gordo e também para o bezerro. Depois da queda de ontem, hoje os preços voltaram a reagir. De acordo com o analista Fernando Henrique Iglesias, de Safras e Mercado, com a queda nas cotações registradas ontem, como a gente mostrou aqui no programa Pecuária BR, alguns frigoríficos voltaram a encontrar dificuldade para comprar animais terminados. E hoje, terça-feira, os preços então voltam a subir mais uma vez. Eu vou começar destacando o
preço do bezerro no indicador CPEA, que ontem aparecia por R$ 1.186,38 por cabeça e hoje avança 0,19% para R$ 1.188,64. Isso o preço do bezerro por cabeça aí no estado de Mato Grosso do Sul. No mês, o produto ainda tem uma queda que fica acima de 1%. A arroba do boi gordo no estado de São Paulo também avança de R$ 143,45 para R$ 144,05, em uma alta de quase 0,5% no dia e também alta no acumulado do mês de abril, que está recém começando. No mercado futuro, os principais contratos mais próximos da arroba do boi gordo também apresentam alta nesta terça-feira. De olho na tela, eu começo destacando os contratos com vencimento em abril, que hoje tem valorização de 0,35%. Com isso, o valor da arroba fica 50 centavos acima do que a gente viu ontem e vai para R$ 143,75 no ajuste atual, caindo aí 25 centavos nos últimos negócios. Os contratos com entrega em maio têm alta de 0,21%, avançando para R$ 143,50 a arroba no ajuste atual e caindo 20 centavos nos últimos negócios. E os contratos com entrega em outubro, mês referência para o mercado do boi gordo, têm valorização de 0,37% na sessão de hoje. Com isso, a arroba sobe para R$ 149,65 no ajuste atual, recuando para R$ 149,30 nos últimos negócios. Terça-feira, portanto, de alta para o bezerro e boi gordo no mercado físico e boi gordo também no mercado futuro. Com isso, eu encerro minha participação por aqui hoje. Renata, até amanhã. Boa noite para você. Boa noite, Sara. Até amanhã. Zaidan? No Mato Grosso, o produtor de boi gordo teve um poder de compra de saca de milho diminuído. É o que aponta o relatório semanal de bovinocultura do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Segundo o IMEA, na relação de troca de março, foi possível obter 6,76 sacas de milho com a venda de uma arroba de boi gordo, enquanto que em fevereiro era possível adquirir 7,86 sacas, uma redução de 14% no poder de compra do pecuarista sobre o milho e a pior relação de troca desde abril de 2017. De acordo com o IMEA, apesar de a colheita da segunda safra trazer mais oferta ao mercado e uma histórica pressão sobre os preços do cereal, é importante que o pecuarista busque maneiras de aliviar os riscos de sua atividade, seja controlando seus gastos de produção ou garantindo preços de venda de seus bovinos, para que não seja surpreendido negativamente nos seus resultados. Segundo o boletim semanal de bovinocultura do IMEA, com a dificuldade do varejo em escoar a proteína bovina nas gôndolas a maiores preços, o preço da arroba do boi gordo começa a sentir os efeitos e registrou desvalorização de 0,55% no comparativo semanal, ficando cotada a R$ 133,04. O bezerro de ano segue a trajetória de valorização há 7 semanas, sem registrar queda no preço, sendo cotado a R$ 1.245,36 por cabeça. Agora você acompanha a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo desta terça-feira com Marina Zaia. Olá a todos, eu sou Marina Zaia, médica veterinária e analista de mercado da Scott Consultoria. No fechamento do mercado do boi gordo do dia 3 de abril de 2018, registramos alta em 5 das 32 praças pecuárias pesquisadas pela Scott. Isso acontece porque, com um dia menos de negociação na semana passada, em decorrência do feriado, algumas indústrias precisam oferecer preços acima da referência para poder preencher as suas escalas de abate. Outro fator que merece atenção são as chuvas da região norte do país. O excesso de águas tem prejudicado o embarque de bovinos, e isso pode ser que gere alguma sustentação da arroba naquela região em curto prazo. Mas vale ressaltar que esses movimentos são pontuais e não demonstram uma reversão de tendência no mercado do boi gordo. O consumo ainda não é grande o suficiente para atender o aumento da produção de carne bovina. Também, em curto prazo, as melhoras sazonais das vendas de início do mês podem dar algum fôlego para o mercado, mas também o aumento do abate de fêmeas é um limitante para altas. Bom, vamos então aos números apurados hoje pela Scott Consultoria para uma boiada comum. Você vai ver números
E a gente sempre explica, quem ofertou uma boiada de melhor acabamento de carcaça com melhor logística, conseguiu preços melhores com a indústria. Os números são à vista, livres de fundo rural. Vamos começar pelo sul do país. Uma alteração, não, sem alteração de preços na região sul, você tem as praças dos 3 estados. Vamos para a região norte agora, apenas uma alteração, alta de R$1 na arroba em Rondônia, região sudeste do estado de Rondônia. Na região nordeste, alta de R$1 no sul da Bahia e de R$1 na arroba no Maranhão. Região centro-oeste, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, alta de R$1. Nas outras praças, preços estáveis. Ainda no centro-oeste, nas praças de Mato Grosso, também não tivemos alteração de preços à vista, livres de fundo rural, segundo a Scott Consultoria. Na região sudeste, alta de R$1 no norte de Minas e queda de R$1 na arroba no sul mineiro. O Pecuária BR termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Voltaremos amanhã às 6 da tarde, no horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. Boa noite, Renata. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos que nos acompanhou durante todo esse tempo no Pecuária BR. Fica agora com Na Batida do Martelo com Adriano Edival. Até amanhã. Tchau, tchau.